Sejam muito bem-vindos ao Halloween no canalzinho. E ao primeiro vídeo em que eu leio pra você um conto de terror. Já começo avisando que a idade recomendada desse vídeo muito provavelmente será 18 aninhos, tá bom? E mesmo pra quem tem 18 aninhos, eu peço pra se atentar, por favor, aqui, que vai aparecer na sua tela a lista de conteúdos sensíveis pro conto de hoje. Se você não se dá bem com algum desses temas, eu peço que, por favor, você cuide da sua saúde mental e eu te vejo em outro vídeo. A história a seguir vai ficando pior progressivamente, a cada momento que passa. E, para quem frequenta fóruns de histórias de terror, creepypastas antigas, talvez você até já a conheça. Ela é considerada um clássico. Então, vem conhecer comigo A Casa Sem Fim. A Casa Sem Fim, uma história original de Brian Russell e traduzido por mim. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em drogas. Éramos amigos na faculdade e continuamos a ser depois que eu me formei. Perceba que eu disse eu me formei. Ele abandonou o curso após 2 anos, dos quais mal conseguiu passar. Depois que me mudei da residência estudantil para um pequeno apartamento, não via mais o Peter com tanta frequência. Conversávamos online de vez em quando. O Messenger do AOL era rei nos anos pré-Facebook. Houve um período em que ele ficou offline por cerca de 5 semanas seguidas, mas não fiquei preocupada. Ele era conhecido por ser inconstante e viciado em drogas, então presumi que ele simplesmente tinha parado de se importar. Então, uma noite, eu vi ele ficar online. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me enviou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Ela recebeu esse nome porque ninguém jamais havia alcançado a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue ao último cômodo do lugar e você ganha $500. Havia 9 cômodos no total. A casa ficava fora da cidade e cerca de 6 km da minha casa. Aparentemente, Peter tinha tentado e falhado. Ele era um viciado em heroína, sabe-se lá mais o quê? Então eu imaginei que as drogas tinham tomado conta dele e ele tinha surtado com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que era algo antinatural. Eu não acreditei nele. Disse que iria dar uma olhada na noite seguinte. E não importava o quanto ele tentasse me convencer do contrário, $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu tinha que ir, partir na noite posterior. Quando cheguei, imediatamente notei algo estranho na construção. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo um arrepio percorre sua espinha? Caminhei em direção à casa e a sensação de desconforto só se intensificou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e deixei escapar um suspiro de alívio ao entrar. O ambiente parecia um saguão de hotel normal, decorado para o Halloween. Um cartaz estava fixado no lugar de um funcionário. Dizia, sala 1 por aqui, mais 8 seguem. Chegue ao final e você ganha. Eu ri e me dirigi à primeira porta. A primeira área era quase risível. A decoração lembrava o corredor de Halloween de uma loja de departamento, completa com fantasmas de lençóis zumbis animatrônicos que emitiam um rosnado estático quando você passava. No extremo oposto havia uma saída. Era a única porta além da pela qual entrei. Passei pelas teias de aranha falsas e me dirigi à segunda sala. Fui recebido por uma névoa ao abrir a porta da sala 2. O ambiente definitivamente elevou o nível em termos de tecnologia. Não só havia uma máquina de fumaça, mas um morcego pendurado no teto que voava em círculos. Assustador. Parecia haver uma trilha sonora de Halloween, dessas que você poderia escutar em uma loja de R$1,99, tocando em loop em algum lugar da sala. Não vi aparelho de som, mas supus que deviam estar usando o sistema de som ambiente. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo que rodavam e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Alcancei a maçaneta e senti meu coração afundar. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor me atingiu com tanta força que eu mal consegui pensar. A lógica me dominou após alguns momentos de terror e eu me recompus e entrei na próxima sala. A sala 3 é quando as coisas começaram a mudar. Na superfície parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso de madeira. Uma única lâmpada no canto fazia um péssimo trabalho de iluminar a área, lançando algumas sombras pelo chão e paredes. E esse era o problema. Sombras, no plural. Com exceção da sombra da cadeira, haviam outras. Eu mal tinha entrado pela porta e já estava aterrorizado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Nem pensei direito enquanto automaticamente tentava abrir a porta pela qual havia entrado. Ela estava trancada pelo outro lado. Aquilo me desestabilizou.
Será que alguém estava trancando as portas conforme eu avançava? Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que se ativava automaticamente? Talvez. Mas eu estava assustada demais para realmente pensar. Me virei de volta para a sala e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permanecia, mas as outras tinham desaparecido. Comecei a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando era criança, então descartei as sombras como fruto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando cheguei ao meio da sala. Olhei para baixo enquanto dava meus passos, e foi então que eu vi. Ou melhor, não vi. A minha sombra não estava lá. Não tive tempo de gritar. Corri o mais rápido que pude até a outra porta e me joguei sem pensar no quarto seguinte. O quarto cômodo era possivelmente o mais perturbador deles. Enquanto eu fechava a porta atrás de mim, toda a luz parecia ser sugada e devolvida ao quarto anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro, nem nunca tive. Mas estava absolutamente aterrorizado. Toda a visão havia me deixado. Ergui a mão na frente do rosto e, se eu não soubesse o que eu estava fazendo, jamais a teria percebido. Escuridão nem é o suficiente para descrever. Eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio absoluto. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda pode ouvir sua própria respiração. Você pode ouvir a si mesmo estando vivo. Eu não conseguia. Comecei a tropeçar para frente após alguns momentos. Meu coração batendo rapidamente era a única coisa que eu podia sentir. Não havia porta à vista, eu nem tinha certeza se havia uma dessa vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Eu me virei de forma frenética, mas mal conseguia ver meu próprio nariz. Eu sabia que estava lá, no entanto. Independentemente do quão escuro estivesse, eu sabia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto, mais próximo. Parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Nunca havia sentido esse tipo de medo. Não consigo nem descrever o medo de verdade. Eu não estava nem com medo de morrer. Eu estava com medo do que a alternativa poderia ser. Eu estava com medo do que aquela coisa tinha reservado para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu a vi. Nada. Eu não vi nada. Eu tenho certeza que eu não vi nada ali. O quarto foi novamente mergulhado na escuridão e o zumbido se transformou em um berro agudo. Gritei em protesto. Não podia ouvir esse maldito som nem por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, e tateei em busca da maçaneta da porta. Me virei e caí no quinto quarto. Antes de escrever o quinto quarto, você precisa entender uma coisa. Eu não sou viciada em drogas. Não tenho histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além das alucinações da infância que mencionei anteriormente. E essas eram apenas quando eu estava muito cansado ou acabando de acordar. Entrei na casa sem fim com a mente limpa. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto cômodo era com as costas para o chão, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou. Simplesmente me surpreendeu. Árvores haviam crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto neste quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me arrumei e dei uma olhada ao meu redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu nem conseguia ver a porta de onde estava. Vários arbustos e árvores devem ter bloqueado minha linha de visão com a saída. Até esse ponto, imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas esse parecia um paraíso comparado ao último quarto. Também presumi que o que quer que estivesse na sala 4 havia ficado para trás. Eu estava incrivelmente errado. Conforme avançava para dentro do cômodo, comecei a ouvir o que se ouviria se estivesse em uma floresta. Insetos cantando e o ocasional bater de asas de pássaros pareciam ser a minha única companhia. Isso era o que mais me incomodava. Eu ouvia os insetos e outros animais, mas não via nenhum deles. Comecei a me perguntar o quão grande era essa casa. Do lado de fora, quando me aproximei pela primeira vez, parecia uma casa normal. Ela era definitivamente maior. Havia quase uma floresta inteira aqui dentro.
Um toldo cobria minha visão do teto, mas presumi que ainda estivesse lá, por mais alto que fosse. Também não conseguia ver nenhuma parede. A única forma de saber que eu ainda estava dentro da casa era que o piso era o mesmo dos outros quartos, com painéis de madeira escura padrão. Continuei andando, esperando que a próxima árvore que eu passasse revelasse a porta. Após alguns momentos caminhando, senti um mosquito pousar no meu braço. Me sacudi e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 outros pousarem por toda a minha pele. Senti-os rastejando para cima e para baixo nos meus braços e pernas, e alguns fizeram seu caminho pelo meu rosto. Me agitei freneticamente para tirá-los, mas eles continuavam rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Foi mais para um lamúrio, para ser honesto. Não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim. Mas eu podia senti-los rastejando. Ouvi-los voando, perto do meu rosto, picando minha pele, mas não conseguia ver nenhum. Caí no chão e comecei a rolar freneticamente. Estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente aqueles que não podia ver ou tocar. Mas esses insetos podiam me tocar e estavam em toda parte. Comecei a engatinhar, não fazia ideia de onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda nem tinha visto a saída. Então simplesmente engatinhei, minha pele se contorcendo com a presença daqueles insetos espectrais. Depois de que pareceram horas, eu encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me levantei, batendo sem pensar em meus braços e pernas sem resultado. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de engatinhar e lidar com o que quer que estivesse em mim. Dei alguns passos trêmulos até a porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a apenas alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Vinha do próximo quarto e era mais profundo. Eu quase podia senti-lo dentro do meu corpo, como quando você fica ao lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu conforme o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos tinham sumido completamente, mas não conseguia me forçar a girar a maçaneta. Eu sabia que se soltasse, os insetos voltariam, e não havia como eu voltar para a sala 4. Fiquei ali parado, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com o número 6, e minha mão tremendo na maçaneta. O zumbido estava tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingindo pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer além de seguir em frente. O 6º quarto era o próximo, e o 6º quarto era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados com força, e meus ouvidos ficaram zumbindo. O murmúrio me cercava. Quando a porta se fechou, ele desapareceu. Abri os olhos surpreso, e a porta que eu havia fechado tinha sumido. Era apenas uma parede agora. Olhei ao meu redor em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade correta de sombras dessa vez. A única diferença real era que não havia porta de saída, e aquela pela qual eu entrei tinha desaparecido. Como disse antes, eu nunca tive problemas prévios de instabilidade mental, mas naquele momento eu caí no que agora eu sei que era insanidade. Eu não gritei, eu não emiti som algum. No início, arranhei suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu simplesmente sabia. Arranhei onde a maçaneta deveria estar. Lancei minhas unhas na parede furiosamente com ambas as mãos, minhas unhas sendo lixadas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava bem ali. Eu sabia que se pudesse apenas passar por essa parede. Você está bem? Pulei do chão e girei em um só movimento. Me apoiei na parede atrás de mim e vi o que era aquilo que falava comigo. Até hoje me arrependo de ter me virado. Havia uma garotinha. Ela usava um vestido branco e macio, que ia até os seus tornozelos. Tinha cabelos loiros compridos até o meio das costas, a pele branca e os olhos azuis. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, e sei que nada na minha vida será tão desconcertante quanto o que vi nela. Enquanto olhava para ela, vi algo mais. Onde ela estava, vi o que parecia ser o corpo de um homem, só que maior que o normal, coberto de pelos. Estava nu da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana, e seus dedos dos pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento, bem que poderia ter sido. A forma tinha a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horripilante.
E era o mesmo que a garotinha na minha frente. Eles eram a mesma forma. Eu não sei exatamente descrever, mas eu via os dois ao mesmo tempo. Eles ocupavam o mesmo espaço naquele cômodo. Mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu via a menina, eu via a forma. E quando eu via a forma, eu via a menina. Eu não conseguia falar, mal conseguia enxergar. Minha mente se revoltava contra o que estava tentando processar. Eu já tinha sentido medo antes na minha vida e nunca tinha ficado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto cômodo. Mas isso foi antes do cômodo 6. Eu só fiquei lá parado, olhando fixamente para o que quer que fosse aquilo que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. E então falou de novo. David, você deveria ter escutado. Quando falou, eu ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falava através da minha mente, em uma voz que não vou tentar descrever. Não havia nenhum outro som. A voz só ficava repetindo aquela frase várias e várias vezes na minha mente. E eu concordava. Eu não sabia o que fazer. Estava escorregando para a loucura, mas não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas a sala não deixou. Eu só queria que acabasse. Estava deitado de lado, meus olhos bem abertos e a forma me encarando. Correndo pelo chão na minha frente, estava um dos ratos movido a pilha do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Por algum motivo, ver aquele rato puxou minha mente de volta das profundezas para onde estava indo. Olhei ao redor do quarto. Eu ia sair dali. Estava determinado a escapar da casa e viver e nunca mais pensar nesse lugar. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para fazer dele minha morada. No início, eram só os meus olhos que se moviam. Procurei nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era tão grande, então não demorou muito para absorver todo o layout. O demônio ainda me atormentava, a voz ficando mais alta enquanto a forma permanecia enraizada onde estava. Coloquei minha mão no chão, me pus de joelhos e me virei para examinar a parede atrás de mim. Então vi algo que não conseguia acreditar. A forma estava agora bem atrás de mim, sussurrando na minha mente sobre como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo estava arranhado na madeira, com uma pequena marca entalhada no centro. Bem na minha frente, vi o grande 7 que eu tinha arranhado sem pensar na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 estava logo além daquela parede, onde o quarto 5 estava momentos atrás. Não sei como tinha feito aquilo. Talvez fosse apenas meu estado mental na hora, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha arranhado na parede o que eu mais precisava. Uma saída para o próximo cômodo. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo não podia me tocar. Fechei os olhos, coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente. Empurrei com toda a força que tinha. O demônio agora gritava no meu ouvido. Dizia que eu nunca sairia. Dizia que aquele era o fim, mas que eu não ia morrer. Eu ia viver ali no quarto 6 com ele. Eu não ia. Empurrei e gritei com toda a força dos meus pulmões. Eu sabia que eventualmente ia conseguir atravessar a parede. Fechei os olhos com força e gritei. E o demônio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pelo quarto como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar. Mas não tinha tempo a perder. Voltei-me para o 7 e dei um pequeno salto para trás. O que eu vi foi uma porta. Não aquela que eu havia arranhado, mas uma porta comum, com um grande 7 nela. Todo meu corpo tremia. Demorei um tempo para girar a maçaneta. Fiquei ali parado por um tempo, olhando fixamente para a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, eu não podia. Mas se este era apenas o quarto 6, eu não conseguia imaginar o que o 7 reservava. Devo ter ficado ali por 1 hora, apenas olhando para o número 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta, abri a porta para a sala 7. Cambaleei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e percebi onde estava. Eu estava do lado de fora. Não do lado de fora como no quarto 5, mas realmente do lado de fora. Meus olhos ardiam, eu queria chorar. Caí de joelho, tentei chorar, mas não consegui. Eu finalmente tinha saído daquele inferno. Nem me importava mais com o prêmio prometido. Me virei e vi que a porta pela qual eu acabava de passar era a entrada.
Caminhei até o meu carro e dirigi para minha casa, pensando em como um banho parecia uma boa ideia. Quando cheguei em casa, me senti inquieto. A alegria de ter deixado a casa sem fim a vi esmaecido, e um pavor crescia lentamente em meu estômago. Descartei isso como resquício da casa e me dirigi à porta da frente. Entrei e fui imediatamente para o meu quarto. Lá na minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele era o primeiro ser vivo que eu vi a noite inteira e estendi a mão para acariciá-lo. Ele sibilou, deu um tapa na minha mão. Recuei em choque, mas ele nunca tinha agido assim. Pensei, bom, tudo bem, é um gato velhinho. Pulei no chuveiro e me preparei para o que eu esperava que fosse uma noite sem dormir. Depois do banho, fui à cozinha preparar algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. No entanto, o que vi ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus, cobertos de sangue. Eles haviam sido mutilados, a ponto de ficarem quase irreconhecíveis. Seus membros tinham sido removidos e colocados ao lado de seus corpos. Suas cabeças estavam sobre seus peitos, voltadas para mim. A parte mais perturbadora eram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e solucei ali na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu estava arrasada. Então eu vi uma porta, o que nunca esteve ali antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado em sangue. E eu ainda estava na casa. Estava em pé na minha sala de estar, mas estava no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais largamente quando percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas se pareciam exatamente com eles. A porta marcada com 8 estava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados à minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas naquele momento, desisti. Os rostos sorridentes dilaceraram minha mente. Eles me prenderam onde eu estava. Vomitei novamente, quase desmaiei. Então o zumbido voltou. Era mais alto do que nunca, enchia a casa, sacudia as paredes. O zumbido me impelia para frente. Comecei a me mover devagar, me aproximando da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, muito menos andar. E quanto mais perto eu chegava dos meus pais, mais perto eu ficava de acabar com a minha própria vida. As paredes agora tremiam tão forte que parecia que iam desmoronar. Mas ainda assim, os rostos sorriam para mim. Conforme eu me aproximava, seus olhos me seguiam. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas se arrastavam pelo carpete em minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror me dominou e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Não queria que as vozes combinassem com as dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. No impulso de desespero, lancei-me em direção à porta. Abria e batia atrás de mim. Quarto 8. Eu estava acabado. Depois de que eu tinha acabado de experimentar, sabia que não havia mais nada que essa maldita casa pudesse jogar contra mim que eu não pudesse suportar. Não havia nada além das chamas do inferno para o qual eu não estivesse pronto. Infelizmente, subestimei as habilidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis no quarto 8. Ainda tenho dificuldade de acreditar no que vi no quarto 8. Novamente, o quarto era uma cópia exata dos quartos 3 e 6. Mas sentado na cadeira, geralmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de incredulidade, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecia comigo. Era David Williams. Me aproximei. Eu tinha que olhar melhor, embora tivesse certeza. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele estava soluçando agora. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele se sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a se balançar para frente e para trás. Era realmente uma visão bastante patética, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os aspectos. Escuta,
Quem é você? Eu estava agora a apenas alguns metros da minha cópia. Era a experiência mais estranha até então. Ficar ali conversando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas logo estaria. Por que você está... Você vai me machucar. Você vai me machucar. Se você quiser sair, você vai me machucar. Por que você está dizendo isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender e então eu vi. O David sentado estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno pedaço costurado vermelho em sua camisa, bordado com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não saíram daquele pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram simples e diretas, mas depois de um tempo, elas ficaram um pouco mais abstratas. O 7 estava arranhado na parede, mas pelas minhas próprias mãos. O 8 estava marcado em sangue, acima dos corpos dos meus pais. Mas o 9, esse número estava uma pessoa viva. Pior ainda, estava uma pessoa que se parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e se balançar. Ele respondeu ao nome David. Ele era eu, até na voz. Mas aquele 9. Eu andei de um lado para o outro, por alguns minutos, enquanto ele soluçava em sua cadeira. O quarto não tinha porta, e semelhante ao quarto 6, a porta pela qual entrei tinha desaparecido. Por algum motivo, presumi que arranhar não me levaria a lugar nenhum dessa vez. Examinei as paredes e o chão ao redor da cadeira. Enfiei minha cabeça por baixo dela para ver se havia alguma coisa. Infelizmente havia. Embaixo da cadeira estava uma faca. Anexada havia uma etiqueta que dizia: para David, da administração. A sensação no meu estômago ao ler aquela etiqueta era sinistra. Eu senti vontade de vomitar. A única coisa que eu queria fazer era remover aquela faca de debaixo da cadeira. O outro David ainda estava soluçando incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um espaço de perguntas sem resposta. Quem colocou isso aqui? Como conseguiram meu nome? Sem mencionar o fato de que, enquanto eu me ajoelhava no chão frio de madeira, eu também estava sentado naquela cadeira, soluçando em protesto por ser machucado por mim mesmo. Era tudo demais para processar. A casa e a administração estavam brincando comigo o tempo inteiro. Meus pensamentos, por algum motivo, se voltaram para Peter. E se ele chegou tão longe? E se ele chegou, se ele encontrou um Peter Terry soluçando na mesma cadeira, balançando para frente e para trás? Afastei aqueles pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Peguei a faca de debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, ele disse com a minha voz. O que você acha que vai fazer? Eu me levantei do chão e apertei a faca em minha mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo agora. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não conseguia dizer se ele ia rir ou me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de pé, me encarando. Era incrível. Sua altura e até a maneira como ele ficava de pé combinavam com as minhas. Eu senti o cabo de borracha da faca em minha mão e o apertei com mais força. Eu não sabia o que eu estava planejando fazer com ela, mas tinha a sensação de que iria precisar. Agora, sua voz era ligeiramente mais profunda que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou te manter aqui. Eu não respondi. Apenas me lancei e o derrubei no chão. Eu subi em cima dele e olhei para baixo. Faca em posição e pronta. Ele olhou para mim aterrorizado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então o zumbido voltou, baixo e distante, embora eu ainda o sentisse profundamente dentro do meu corpo. David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido estava ficando mais alto. Eu senti algo dentro de mim se quebrar. Com um movimento, cravei a faca no tecido em seu peito e rasguei para baixo. A escuridão caiu sobre o quarto. E eu comecei a cair. A escuridão ao meu redor era como nada que eu tinha experimentado até aquele momento. A sala 4 era escura, mas não chegava perto do que eu estava me engolindo completamente. Eu nem tinha certeza se ainda estava caindo depois de um tempo. Eu me sentia sem peso, coberto pela escuridão. Funda tristeza tomou conta de mim. Eu me senti perdido, deprimido, autodestrutivo. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto. E a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é.
A tristeza só se aprofundou. Eu estava na sala 9, pelo que pareciam dias. A sala final. E era exatamente isso. Era o fim. A casa sem fim tinha um fim. E eu o tinha alcançado. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que ficaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem mesmo o zumbido estava ali para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia me sentir. Não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei por um gosto em minha boca e não encontrei nada. Eu me sentia incorpóreo e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. Então aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes estereotípicas de fim de túnel. Eu senti o chão surgir debaixo de mim e estava em pé. Depois de um momento ou dois, reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção àquela luz. Conforme me aproximava da luz, ela tomou forma. Era uma fenda vertical da lateral de uma porta sem marcações. Passei lentamente pela porta e me encontrei de volta, onde comecei, o saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu o deixei, ainda vazio, ainda decorado com decorações infantis de Halloween. Depois de tudo que havia acontecido naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde estava. Após alguns momentos de normalidade, eu olhei ao meu redor, tentando encontrar algo diferente. Na mesa havia um envelope branco, simples, com meu nome, escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams. Parabéns! Você chegou ao fim da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo de uma grande conquista. Para sempre seu. A administração. Com a carta havia 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto caminhava até meu carro. Eu ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto entrava na minha garagem. Eu ri enquanto abria a porta da frente da minha casa. E quando vi o pequeno 10 gravado na madeira. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu adoraria saber de vocês nos comentários quais partes te incomodaram, se nada te incomodou, se você vê tudo isso como uma alegoria para algo mais. E, caso você tenha gostado, por favor, me avise que aí eu leio mais histórias para vocês neste outubro. Muito boa noite.